Olá, meus amores, como estão vocês? Hoje nós estamos aqui para dar início a essa jornada de estudo, que é o estudo Café com Fé. Sejam bem-vindas a estarem aqui conosco, para estar aprendendo mais da Palavra de Deus, para nós estarmos juntas durante esse ano, caminhando através da Palavra de Deus, para que nós venhamos crescer cada vez mais. Então hoje nós vamos estar entrando no primeiro tópico do nosso estudo, mas antes de nós iniciarmos, não esqueça, meninas, de vocês estarem se inscrevendo aqui embaixo no canal, para que cada vez que eu coloque vídeo novo do estudo, você seja avisada que esse estudo entrou, ative o sininho para você estar recebendo as notificações e também, deixe o seu like para nós, que cada vez mais o nosso canal possa vir crescer e mais pessoas possam estar vendo este. Então nós vamos iniciar hoje o nosso estudo. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, por poder estar aqui trabalhando com vocês estes tópicos que nós vamos estar vendo a partir de hoje. Então deixa eu mostrar para vocês uma mudança que aconteceu no meu caderno, porque eu sei que vocês vão querer saber. Bom, meninas, eu acabei optando por fazer um caderno novo para mim, aonde eu mandei encadernar as folhas de ofício, para que eu possa vir estar trabalhando de uma forma que fique mais bonito o caderno, para mim poder estar mandando para vocês as fotos dele, fique mais legível para vocês. Então deixa eu mostrar para vocês como tá ficando o meu caderno. Eu mandei fazer a capinha nova, aqui desse jeito aqui, como vocês também receberam ela, eu mandei fazer pela nova letra, né, as novas coisas que eu fiz. Ficou da mesma forma por dentro, com um versículo-chave que nós vamos estar trabalhando. Deixa eu botar aqui mais pertinho. Que é Hebreus 11:6, né? Aqui ainda ficou em branco, porque eu não fiz agora a ilustração aqui. Eu coloquei ela aqui deste lado, aqui eu já tinha feito no meu outro caderno. E comecei a fazer aqui novamente para poder estar passando para vocês o estudo, tá bom, meninas? Então, ficou assim o meu caderno. E hoje nós vamos estar trabalhando, meninas, o tópico que é o fruto do Espírito, que é o nosso primeiro assunto no Café com Fé, que é o fruto do Espírito. Hoje nós vamos iniciar com o tema andar no Espírito. Lá em Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você é um cristão verdadeiro, certamente em algum momento de sua vida já se perguntou: o que Deus quer de mim? Como deixá-lo satisfeito? A resposta que a Bíblia nos oferece é bem simples. Deus deseja duas coisas de nós. A primeira, que conheçamos Ele como Pai, e a segunda, que sejamos os seus filhos. Isso vocês encontram lá em 2 Coríntios 6, o 16b e o 18. As duas coisas funcionam como um ciclo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos tornamos filhos que Ele deseja. Gálatas 5:22 é um texto muito famoso e serve como um tipo de resumo para o próprio caráter de Jesus. No interior de cada crente é travado um grande conflito entre o espírito e a carne. Isso nós podemos ver lá em Gálatas 5:17. O conflito entre a carne e o espírito é inevitável. Todos nós iremos passar por este conflito se almejamos andar no espírito, né? Então, mas se desejamos uma vida cristã autêntica, devemos entregar o controle e a direção da nossa vida ao Espírito Santo. Se declaramos que recebemos o Espírito de Cristo ou que somos renovados no Espírito, nossa mente e dotados de um princípio de vida espiritual, precisamos demonstrar isso com as facetas apropriadas do fruto do Espírito em nossa vida. Paulo tinha dito que o Espírito de Cristo é um privilégio a todos os filhos de Deus. Gálatas 4:6. Agora diz Paulo que se recebemos
fizemos parte desse grupo e obtivemos esse privilégio, vamos demonstrá-lo por intermédio de um comportamento adequado. Vamos evidenciar nossos bons princípios com as boas práticas. A nossa conversa, ela sempre será correspondente ao princípio que nos rege. Romanos 8:5. E se, portanto, afirmamos que somos de Cristo e que somos participantes do seu Espírito, já não podemos mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Devemos estar dispostos a mortificar o nosso corpo, as obras do nosso corpo e caminhar em novidade de vista, em novidade de vida. Não basta deixarmos de fazer o mal, precisamos também aprender a fazer o bem. Então, a partir de agora, nós não vamos apenas deixarmos de fazer o que é errado, deixarmos de fazer o pecado, entender o que devemos deixar de fazer, mas nós também vamos aprender como fazer o bem, como começar a andar nessa novidade de vida, como começarmos a corresponder àquilo que o Espírito Santo tem tentado todos os dias nos ensinar, mas muitas vezes nós não paramos para ouvi-lo, para aprender, para buscar, para ler a palavra de Deus, porque é através dela que o Espírito Santo age em nossas vidas. Então hoje vamos iniciar com o andar no Espírito. Aí vocês coloquem aí a abinha de vocês, andar, para esse primeiro estudo. Vamos virar aqui. Colossenses 1:27 diz assim: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Os cristãos têm o Espírito de Cristo e a esperança da glória dentro deles. Só com esse versículo nós já temos uma demonstração grandiosa daquilo que temos dentro de nós. Colossenses 1:27 já nos demonstra que dentro de nós Deus quis deixar conhecer a esperança da glória. Então, aqueles que andam no Espírito demonstram sua santidade diariamente, em cada momento. Isso acontece quando o cristão conscientemente escolhe por fé depender do Espírito Santo para guiar cada pensamento, palavra e ação. Então vamos lá em Romanos 6 para nós podermos ver isso como a palavra diz. Porque se nós fizermos um estudo independente da palavra de Deus, apenas lendo, vamos dizer assim, e não confirmando na palavra para que o Espírito Santo nos convença através do testemunho da palavra de Deus, não adiantará nós estudarmos, não adiantará nós buscarmos conhecimento, porque nós tornaremos ainda vazio depois que acabar o estudo. Nós continuaremos buscando algo para saciar o nosso espírito, porque apenas letras, aqui vamos dizer assim, um estudo, não vai te preencher. O que vai te preencher é você ver na palavra de Deus aquilo que o Senhor deseja para ti. Então, através desse estudo, nós vamos ver muito, nós vamos pesquisar muito, nós vamos andar muito dentro da palavra, marcando versículo, marcando várias coisas, botando coisinhas para lembrar onde é que tá os versículos, anotando na nossa Bíblia o que aquele versículo quer dizer para nós, porque é assim que nós vamos aprender, tá? Então, Romanos 6, do 11 ao 14 diz assim, deixa eu achar o 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os seus membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como com quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, como a gente pode ver aqui esse versículo, aqui ele nos instrui a abandonar todos os dias
o pecado, fazer a escolha certa, que a gente deve fazer essas escolhas. Nós devemos ter consciência daquilo que estamos buscando e daquilo que queremos fazer. Aqui ele diz para você não entregar o seu corpo ao pecado, para você querer. Então aqui a gente já entende que há uma escolha a ser feita. A gente deve sempre escolher por fé, depender do Espírito Santo. Aí entra aquilo que eu falei logo no iniciozinho. Há uma luta constante entre o nosso espírito e a nossa carne. Então, a partir de agora, você vai sempre lembrar que vai ter esse embate entre as duas. Não vai ser apenas, eu vou escolher por fazer isso aqui. Eu escolhi não pecar, não fazer mais esse pecado. Mas ele sempre vai voltar a bater, porque a carne, ela acaba desejando fazer aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Então sempre vai haver aquele embate, aquela luta. E você, por fé, deve buscar a melhor escolha, aquilo que a palavra nos diz. A falha de depender da direção do Espírito Santo resulta em um cristão que não está vivendo de acordo com a missão e posição que a salvação providencia. Você entende qual é a missão e a posição que a salvação te providencia? Então, se você não entende, vamos lá ver nesses versículos aqui, ó. João 3:3. Então, pega a sua Bíblia e vai lá. João 3:3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, uma missão que a salvação providencia é que você vai nascer de novo, que você só vai poder ver o reino quando nascer de novo. E esse trabalho é do Espírito. Então, quando a gente tem essa falha de depender da direção do Espírito, a gente não nasce de novo, porque pelo nosso próprio esforço, a gente não vai conseguir nascer. A gente é como aquele bebê no ventre, né? A gente está ali. O bebê, ele faz a parte que ele tem ali, de se colocar na posição para o nascimento. Mas quem faz a força para nascer é a mãe. Então, a mesma coisa. O Espírito Santo vai fazer você nascer. Você vai se colocar na posição, fazendo as suas escolhas por fé. Mas quem vai fazer a força para esse novo nascimento, para que você veja o reino, é o Espírito Santo. Então, essa é uma missão, uma posição que a salvação providencia para nós. Que nós possamos nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, agora você vai lá em Efésios 4:1. Efésios 4:1 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, uma das missões que nós temos é viver de uma maneira digna. Não que você vai viver agora todos os dias e você não vai errar. Você não vai cometer um erro. Porque lá em Tiago fala que uma hora ou outra a gente acaba tropeçando, caindo, até mesmo para que nós não venhamos ter aquele orgulho religioso. Eu sou santa e ninguém mais é santo. Então, em algum momento, a gente sempre vai ter aquele deslize, a gente vai cair, vai tropeçar em alguma coisa por causa daquele embate entre a carne e o espírito. Mas o que o Senhor quer nos dizer? Que nós venhamos viver de uma maneira que nós venhamos nos arrepender todo dia. Que nós venhamos viver de uma maneira digna por causa da posição que a salvação providenciou para nós. Que pela fé em Cristo Jesus, nós podemos nos arrepender, nós podemos confessar os nossos pecados e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, que a partir de agora nós venhamos viver de uma maneira digna por causa do que nós recebemos através da graça, através da cruz. Se nós erramos, nos arrependemos e caminhamos de novo. Voltamos a caminhar. Essa é uma novidade de vida que lá no antigo não teria. Que teria que obedecer à lei e se tropeçar, cair, não teria mais perdão. Não teria o que fazer, mas nós hoje vivemos numa novidade, a graça do Senhor que nos concede nós podermos, vamos dizer assim, cair,
caímos, pedimos perdão, nos arrependemos de verdade, de coração, temos um coração humilde em reconhecer que estamos errando. Aí o Senhor, Ele nos perdoa, porque Ele é fiel, Ele é justo. Por amor a Cristo, ao que Cristo fez na cruz, Ele nos perdoa, mas que não venhamos ser hipócritas e pensarmos assim, porque Cristo morreu por mim, agora eu posso fazer tudo de errado, que eu vou depois só pedir perdão e Deus vai me perdoar e pronto. Não é assim que funciona. O Senhor deseja que nós almejamos viver uma vida de santidade. Ele deseja que nós venhamos desejar ser mais parecido com Ele, ser mais parecido com o nosso Pai. Então, vamos lá em Filipenses agora, 1:27, que diz assim, deixa eu achar aqui, 27, deixa eu ver se é mesmo, Filipenses 1:27, que diz assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aqui, o que Paulo está falando? Que não importa se a gente vai ver, se a gente vai ouvir falar daquela pessoa, que nós venhamos saber que aquela pessoa ela está firme, lutando para continuar na fé, para permanecer nos ensinamentos da palavra. Então, que a partir de agora, nós venhamos se submeter a essa direção, que nós venhamos estar cheio, que é andar no Espírito, que é o mesmo que permitir que a palavra de Deus, a Bíblia, habite em nós ricamente. Vamos lá em Colossenses, para nós vermos. Esse estudo ele vai ser mais detalhado, a gente vai ver mais versículos, a gente vai falar mais, a gente vai andar mais, para que a gente venha absorver mais. Então vamos lá, Colossenses 3,16, diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, estar cheio do Espírito é andar no Espírito. E podemos saber se estamos andando no Espírito se nossas vidas demonstram o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, que é o que vamos estar trabalhando nesse estudo, né? Então, nós precisamos aprender a depender do Espírito. Andar no Espírito é seguir a liderança do Espírito, permitindo-lhe que guie seus caminhos e conforme a sua mente. Por fé, Ele nos pede que andemos com Ele antes que sejamos levados ao céu. Então, por fé, o Senhor tem pedido que andemos com Ele até que sejamos levados aos céus, ao reino. Isso a gente pode ver aqui em Colossenses 2:5, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, que vocês têm em Cristo. Então, aqui eles estão firmes. E Paulo se alegrou muitíssimo, porque ele sabia que eles estavam firmes na fé, eles estavam andando no Espírito. E a menos que busquemos ativamente o contato com o Espírito Santo e obedeçamos a sua orientação, nós seremos incapazes de resistir às paixões e aos desejos da carne. Sem a obra do Espírito Santo, uma pessoa não consegue agradar a Deus, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada. Nós, pela nossa própria vontade, nós sempre iremos ao declínio. Por quê? Para que ninguém se glorie, porque isso é a graça de Deus, para que nós não venhamos nos gloriar porque eu sou. Não, a gente não é. É o Espírito Santo que habita em nós, é o Espírito de Deus que faz, para que toda a glória seja de Deus. Por que quando Deus pega uma pessoa caída lá do chão e a gente começa a ver aquela transformação,
a gente consegue perceber que Deus é bom, que Deus é fiel, que a graça dele nos envolve. E nós glorificamos a Deus através da obra do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, sem o Espírito de Deus, uma pessoa nunca vai conseguir agradar a Deus. Para que nós não venhamos nos gloriar em nós mesmos, mas para que nós venhamos nos gloriar em Cristo Jesus, na obra redentora na nossa vida. Andar no Espírito quer dizer que ele controla a nossa vida diária, ou seja, vivemos sob a orientação da palavra. Que nem eu já falei, todos os dias nós estamos propícios a errar, a cometer uma falha, a tropeçar, a cair. Mas nós devemos ser rápidos em confessar os nossos pecados, rápido em clamar a Deus perdão pelo aquilo que fizemos errado e vivermos sob a orientação da palavra. Por exemplo, errei em determinada coisa, sei que eu errei, o Espírito Santo já me mostrou que eu errei, então eu vou para a palavra, saber como Deus quer que eu haja e eu permitir que a orientação da palavra venha a achar lugar no meu coração para mim viver e sempre lembrar aquilo que o Espírito me ensinou quando eu errei. Que quando eu tiver propícia a errar de novo, por exemplo, eu fiz uma fofoca. A palavra de Deus diz que eu não devo fazer fofoca. Tem várias referências sobre isso. Então eu peguei aquelas referências, anotei tudo num papel lá, colei em vários lugares na minha casa, vamos dizer assim. Cada vez que eu tiver a tendência a fazer aquele pecado, o Espírito Santo automaticamente vai me lembrar que o Senhor já me corrigiu sobre aquilo ali. Então eu tenho que lembrar aquilo que me traz a esperança, eu tenho que lembrar a palavra de Deus. Eu tenho que permitir que a orientação da palavra me instrua todos os dias, até aquele pecado não ter mais poder sobre mim. Até aquele pecado não fazer mais diferença, eu não deixar. Sabe aquela história que diz assim, que a gente tem 2 lobos dentro da gente e aquele que a gente alimentar mais é o que vai ter vida e aquele que a gente não alimentar é o que vai morrer? É a mesma coisa com o viver no Espírito e o viver na carne. Aquele que eu alimentar mais é o que vai crescer e aquele que eu alimentar menos é o que vai morrer. Então eu tenho que ter esse discernimento de entender que cada vez que eu for cometer aquele pecado, eu tenho que ter a orientação da palavra me orientando, porque ela é bússola para o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E tudo aqui dentro você vai encontrar, não é apenas uma coisa, não é sobre fofoca, mentira, nada, tudo, não tem dizer assim, alguma coisa que a Bíblia não ensina, ensine tudo que você precisa saber para você andar no Espírito. A carne refere-se à velha natureza, aquilo que a gente fazia antes de conhecer a Cristo, e ela ainda vive dentro do crente, até o dia que o Senhor vier nos buscar, que o Senhor nos levar a morar com Ele. O corpo não é pecador em si mesmo. E os apetites não são necessariamente pecaminosos. Porém, a velha natureza, o nosso velho eu, aquele que deseja fazer a fofoca, aquele que deseja mentir, aquele que deseja cometer o adultério, aquele que deseja ver a pornografia, aquele que deseja várias coisas, essa que é a velha natureza, tende sempre ao declínio. Ela sempre vai querer voltar aquela velha natureza, aquele velho estado. É que nem o porco. O porco, se você for dar aquele banho nele, lavar ele e botar ele no chiqueiro de novo, ele vai voltar ao lamaçal. O cachorro quando ele vomita, ele não volta a comer o próprio vômito? Não é isso que a palavra diz e não é isso que a gente vê no nosso diário? Se seu cachorro estiver ali e ele passar mal, provavelmente ele vai comer de novo se você não tirar, né? Então é assim que acontece com a nossa velha natureza, a nossa carne. Ela tende a voltar ao estado original, ao estado de pecado, ao estado de separação de Deus, porque ela sempre tende ao declínio. Então nós devemos ter uma coisa na nossa mente agora, que nós sempre vamos viver, quando continuarmos nesta terra, essa luta entre o espírito e a carne. Elas vão se bater. O espírito vai querer fazer algo e a carne vai querer fazer outra. E o que você vai alimentar? Qual você vai desejar alimentar?
Agora eu não vou estar lendo com vocês porque é um pouquinho grande. Aí fica a tarefinha para vocês aí ler Romanos 6. Onde Paulo afirma que o velho homem foi crucificado. Essa velha natureza, que tende ao declínio, ela foi crucificado. E que vencemos a carne ao considerarmos mortos para o pecado e entregue-nos a Deus. Gálatas 5:17b fala assim: de modo que vocês não fazem o que desejam. Em outras palavras, apenas a determinação do crente não produz o fruto do Espírito e nem controla a carne. Então nós temos que entender que em nós mesmos nós não conseguimos produzir o fruto do Espírito e nem controlar a nossa própria carne. Então você vai ler Romanos 6 e ali vai estar te explicando que de modo que nós não fazemos o que desejamos. Nós muitas vezes vamos almejar perdoar mais, amar mais, ter mais paciência, tudo, mas nós não vamos conseguir, a não ser que o Espírito Santo esteja sobre nós, orientação da nossa vida. Romanos 7, Paulo amplia essa discussão, o assunto, desse assunto, e mostra que o crente determinado a agradar a Deus pelo próprio esforço está fadado a um insucesso. Por que Paulo deixa Romanos 6 e Romanos 7? Para que nós venhamos entender que pelo nosso próprio querer, nossa própria vontade, nós não vamos conseguir. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da comunhão, nós precisamos da intimidade, nós precisamos da oração, nós precisamos da palavra, nós precisamos estar ligados com o Senhor. Nós precisamos estar constantemente fazendo aquilo que a palavra orienta. Tudo que o Senhor colocou aqui não é para o nosso mal. Eu vi esses tempos uma imagem onde estava passando uma historinha, vamos dizer assim, que tinha uma cerca e 2 menininhos. E um menininho estava com um pé para pular a cerca. E o outro diz assim: não pula, essa cerca foi colocada aqui para te proteger. E ele disse para o outro menino: não, isso está roubando a minha liberdade. E no momento que ele pulou, ele caiu num precipício e se matou. Então, é assim que a palavra de Deus age conosco. O que o Senhor colocou aqui não é para... o Senhor não deixa eu fazer isso, o Senhor não deixa eu fazer aquilo, o Senhor não deixa eu fazer aquilo outro. Não, se o Senhor colocou aqui na palavra de Deus, é para nos proteger, é para nos livrar de algo pior, é para nos livrar daquilo que vai nos levar à morte eterna, que vai levar a nós ao precipício. Tudo que ele colocou aqui não é para o nosso mal, é para nos proteger, é para nos livrar. E muitas vezes somos teimosos e queremos estar infligindo isso, queremos estar pulando a cerca porque achamos que o que nós sentimos, o que nós desejamos é melhor do que está aqui na orientação da palavra de Deus. Então, viva segundo o que a palavra te ensina. Muitas vezes não vai ser bom, que nem muitos remédios que você toma. Nem todos são bons com gostinho de tutti-frutti. Alguns são amargos, ruins, mas são bons para a tua saúde, são bons para você. E a mesma coisa, tem muita coisa que está aqui na palavra de Deus, que no momento que você, vamos dizer, tomar a orientação, não vai ser fácil, não vai ser agradável fazer, não, você vai tropeçar, você vai cair, vai de novo, então não vai ser fácil. Mas tem coisas aqui que é simples, que é doce, mas nem por isso, por uma ser doce e outra ser amarga, serão ruins para as nossas vidas, serão bom, porque o Senhor é bom e deseja o melhor para nós. O caráter cristão forma-se no âmago do nosso ser, pelo poder do Espírito. O Espírito tenta nos tornar iguais a Cristo. Então, durante toda a nossa caminhada aqui nessa terra, todo o tempo que nós estivermos andando aqui com o Espírito, ele vai estar todos os dias nos tornando mais e mais parecido com Cristo. Abre lá sua Bíblia em 2 Coríntios 3:18.
que diz assim, deixa eu achar aqui: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Vai lá em Romanos 8:29. 8:29. Vamos achar o 29, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Romanos 12, do 1 ao 2, vamos lá, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui nessa minha Bíblia da Mulher de Fé, deixa eu botar mais aqui para vocês verem. Eu tenho aqui um estudinho que eu acho muito interessante, que fala sobre sacrifícios vivos. Eu vou estar lendo para vocês. Quando o povo judeu oferecia sacrifícios a Deus, os animais eram mortos e a carne ofertada ao Senhor. Os cristãos são chamados a fazer um sacrifício de natureza bem diferente. Deus deseja sacrifícios vivos de nós. Nós somos o sacrifício. Assim como os carneiros, bodes e cordeiros apresentados sobre o altar, nós também passamos a pertencer a ele. Contudo, o que fazer para agir como um sacrifício vivo? Morrendo para os nossos desejos. Romanos 8:13. E pondo o Senhor em primeiro lugar. Somos sacrifícios vivos quando escolhemos a vontade divina em detrimento da nossa e a seguimos em vez de seguir o mundo. Romanos 12:2. A Bíblia ensina que existem duas maneiras de adorar a Deus, que inclui o louvor, a oração, a gratidão, a alegria, o sacrifício e o serviço. No entanto, o ato que demonstra de forma mais clara o nosso desejo de seguir o Senhor é entregar a entrega da vida e de nossos desejos a Ele. Então, esse estudinho aqui falou muito ao meu coração, até mesmo em referente a isso, que o Espírito Santo ele vai nos transformando conforme a palavra de Deus. Até aqui eu tenho um Bible Journal, onde eu fiz um mundo, a borboletinha voando, que é a transformação, a metamorfose, que é onde a gente não deixa o que o mundo, os padrões do mundo, as coisas, o sistema nos amoldem, mas que nós venhamos ser, transforme seus pensamentos através da palavra de Deus, onde há uma metamorfose, que os meus pensamentos venham ser transformados e venham ser cada dia mais iguais às de Cristo. Paulo afirma com clareza que nenhuma lei pode produzir esse tipo de caráter. O fato de tomarmos decisões não nos torna santo. Então lembre-se, não é porque você tomou uma decisão que você é mais santo que alguém. Lembre-se que não é porque você agiu de uma determinada forma que você pode pisotear em cima das outras pessoas achando que você é melhor ou mais santo que outra pessoa. Paulo afirma com clareza isso, que nenhuma lei, nenhuma decisão pode produzir esse tipo de caráter. O fruto é resultado de uma união viva. Uma máquina pode produzir obras, mas jamais fruto. Até a lei produz obras, mas Deus chama de obras mortas, como lemos em Hebreus 6:1. Então vamos lá em Hebreus 6:1 para a gente poder tá vendo que a palavra realmente fala isso, que portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Então, o que o Senhor diz? Que a lei, as decisões, elas podem ser obras mortas, que nós precisamos da união viva com o Espírito Santo para produzir fruto, que uma máquina ela pode sim produzir
obras, podem produzir objetos, mas jamais o fruto que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida. Vivamos no Espírito. Isso quer dizer a salvação fazendo-se viva por intermédio do Espírito. Andemos também no Espírito. Isso quer dizer a santificação, permitindo que o Espírito oriente e controle nossas vidas. Vivamos no Espírito é a salvação fazendo-se viva por intermédio do Espírito. E andemos a santificação, permitindo que o Espírito venha orientar e controlar a nossa vida. Ser enchido com o Espírito é ser controlado pela palavra de Deus, como vemos em Efésios 5, do 18 ao 21 e Colossenses 3, do 15 ao 19. Paulo, ele deixou até uma fórmula para a santificação, que está em Gálatas 5:16. Então, vamos lá em Gálatas 5:16, que é uma coisa que pode nos orientar todos os dias. Então, a palavra diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, o que quer dizer esse versículo? Por que ele pode ser considerado uma fórmula? Portanto, se estamos ocupados agradando a primeira, que é o Espírito, não teremos tempo para a segunda, que é os desejos da carne. Então, podemos considerar isto uma fórmula para a santificação, vamos dizer assim, porque se nós gastamos tempo ocupados, agradando, alimentando o Espírito, que é que nem aquela historinha que eu falei para vocês dos 2 lobos, não vou ter tempo para agradar a segunda, desejar as coisas para a segunda, os desejos de andar no Espírito. Só desse modo os crentes podem levantar-se acima das limitações da carne, evitar a realização dos desejos. Se o cristão está andando no poder de um deles, não pode estar no controle do outro. Andemos em espírito por uma questão de vontade pessoal, dando cada passo na dependência dele. Então, a partir de hoje, a partir desse estudo, você deve, por vontade pessoal, por desejo, pela fé, desejar andar um passo de cada vez na dependência do Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo, não desejando as obras mortas da lei, produzindo apenas obras. Porque o Senhor, ele vê o teu coração, ele consegue ver lá dentro onde ninguém vê. O Senhor, ele vê aquilo que você faz com o corpo e vê aquilo que você faz no seu íntimo. E para o Senhor, se ele se importasse com o exterior, com obras que você faz, ele não diria que ele conhece o íntimo, ele não dizia que ele prova os pensamentos e vê o coração. O Senhor, ele vê o interior, e se o seu interior, ele está corrupto, ele ainda almeja tudo que a carne deseja, você não terá como agradar a Deus e você não verá o reino dos céus. Você tem que desejar andar no Espírito, é uma escolha pessoal sua querer se desfazer daquilo que te agrada, daquilo que é da tua vontade, mas por livre e espontânea vontade, você dizer, eu gosto disso, mas eu quero a palavra de Deus, eu quero andar com o Senhor. E para andar com o Senhor, você vai ter que se despir, tirar tudo aquilo que te traz vergonha, vamos dizer assim, e ficar nu diante de Deus, ficar exposta diante de Deus, mostrando toda a sua fraqueza. Tudo aquilo que Adão lá no jardim quis esconder com as folhas de árvores. Você vai ter que tirar tudo e mostrar para o Senhor. Você terá que se dispor diante dele e confessar tudo aquilo que você deseja. O Senhor, ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele vê o nosso interior. Então não adianta querer mentir para ele. Então, que depois desse estudo, que você estudar, você venha se trancar em seu quarto, no secreto com o Pai, e se despir diante dele, botando tudo aquilo que está guardado dentro de ti,
e comece a viver em novidade de vida. Bom, meninas, esse foi o estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo, que será sobre... Vamos passar aqui para o nosso cronograma. O viver cristão. O que é vivência cristã? Então, até o próximo estudo. Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.